professor Pedro Adame, que é advogado, professor da PUC Rio Grande do Sul e vice-presidente do IET, o Instituto de Estudos Tributários. Então, professor Pedro, muito obrigado por ter aceitado o convite e a palavra é sua para nos brindar com a palestra sobre repartição da carga tributária. Muito obrigado, professor Caio, meu querido amigo Caio. É uma alegria estar aqui nessa mesa com pessoas que eu admiro e respeito tanto. Agradeço o convite na pessoa da doutora Nereida Horta. Muito obrigado, Nereida. Eu vou ser bastante breve, porque todos nós queremos ouvir os demais, inclusive eu, então eu não vou tomar o tempo dos nossos espectadores e ouvintes. Eu vou ser bastante breve e eu vou tentar trazer algumas ideias que talvez possam parecer, enfim, diferentes, especialmente depois de ter ouvido a doutora Marina, que eu vou tentar me contrapor um pouco ao que a Marina falou, e a gente vai ver se ela tem razão, que talvez seja o certo, ou se a repartição da carga tributária impõe que a gente repense um pouco algumas questões que a gente dá de barato no direito brasileiro, certo? Então, eu vou começar sendo aqui, talvez, indo quase 200 anos para trás e falar de Adolf Wagner, né? Adolf Wagner foi um economista que era formado também em Direito, e ele era conhecido como um socialista de cátedra, né? Um Catedrat Socialist, que se chamava nos alemães, que era um professor universitário que se identificava com o socialismo, e ele criou, além de ser, né, um dos pais da extrafiscalidade, mas ele criou algo que se chama ainda hoje de Lei de Wagner. E a Lei de Wagner estabelece que as despesas estatais podem crescer de maneira infinita, né? Então, é uma verdade, a gente consegue ver isso no aumento dos orçamentos, né? Tá? E as despesas estatais, se a gente quiser, elas podem crescer de maneira infinita. Basta pensar no Brasil em investimento em educação e saúde, por exemplo, né? Ainda que a gente tenha uma parcela relevante do orçamento investido em educação e saúde, a gente pode aumentar esse bolo de investimento sem que haja limites. Então, essa é a lei de Wagner. É muito difícil estabelecer limites às despesas estatais. Como correspondente a essa lei de Wagner, a gente vai ter uma necessidade de arrecadação, e aí a gente vai precisar pensar em formas de repartição dessa carga tributária. Tá? Então, aqui a gente pode ver que já começam os nossos problemas. A gente pode pensar numa repartição de maneira bastante simples, Caio, que envolve o cálculo das despesas estatais, o cálculo de quantos habitantes há no país e uma repartição, enfim, igualitária, aspas, né, entre o número de habitantes e as despesas estatais. Tá? Então, né, o que se denomina de tributo per capita, né? Então, cada um vai pagar X mil reais por ano para fazer frente àquela despesa estatal necessária. A gente já vê de cara que isso, ainda que seja extremamente eficiente, é absolutamente desigual. Tá? Então, absolutamente vedado pelas disposições constitucionais. Tá? Muito bem, então a gente vai ter que começar a pensar que eu não consigo distribuir a carga tributária de uma maneira aritmética, ou pelo menos num cálculo simples. Por quê? Porque eu tenho lá na Constituição, né, aquele documento que a gente, às vezes, teima em descumprir no Brasil, né, um mandamento, que é o mandamento da igualdade. Tá? Então, vejam que a gente tem a igualdade geral no artigo 5º, mas temos também no nosso sistema constitucional tributário uma igualdade específica, né? A igualdade tributária. Tá? A gente tem, além disso, professor Nereida, a gente tem ainda a capacidade contributiva. Veja que a nossa capacidade contributiva, que decorre da igualdade, né? Ela também está expressamente prevista lá em capacidade econômica, né? Então, tributos pessoais serão graduados de acordo com a capacidade econômica de cada um. Tá? Então, é uma redação que não é a redação ideal, e a gente vai ver, será, né, o fechamento da minha fala, que a gente já teve uma redação ideal sobre capacidade contributiva no direito constitucional brasileiro. Tá? Mas o que eu quero deixar claro, então, é que o Constituinte deixou muito claro que
nós precisamos respeitar na distribuição da carga, tá, a igualdade, certo? Então, para que haja um desenvolvimento sustentável do Estado brasileiro, para que nós possamos fazer frente às despesas estatais, nós precisamos respeitar a igualdade e a sua decorrência direta, a capacidade contributiva. Tá? Aqui eu faço um pequeno parênteses, vejam que se a gente pensar na tributação sobre o consumo, tá? Bom, a gente já começa a falar em regressividade no Brasil, né? Então, ainda que a gente tenha, né, situações de algumas isenções e benefícios para a cesta básica, a gente sabe que essa tributação do consumo no Brasil é fortemente regressiva. Tá? Se a gente pegar outras questões, por exemplo, isenções das pessoas físicas, né, ou previsão de deduções das pessoas físicas, a gente começa a ver novamente uma regressividade bastante forte. Tá? Então, basta pensar aqui nas deduções sobre saúde, né? O professor Caio aqui pode falar melhor do que eu sobre isso, mas a gente sabe que é possível gastar uma verdadeira fortuna nos hospitais paulistas, Caio, né? Se a gente for naqueles hospitais, nos melhores hospitais, e isso efetivamente ser deduzido do imposto de renda da pessoa física. Enquanto aqueles que têm menos recursos usam o serviço gratuito e não deduzem nada. Tá? Então, a gente pode discutir se a finalidade de saúde justifica essa desigualdade, mas aqui o meu ponto específico é distribuição da carga. Tá? Para usar aqui o gancho da excelente fala da professora Marina, eu vou dar um exemplo. No estado do Rio Grande do Sul, nós temos a isenção já bastante antiga de carros com motores elétricos, né? Para finalidade ambiental, como muito bem falou a professora Marina. Veja, Marina, que carros elétricos no Brasil são caríssimos. Então, para atingir a finalidade ambiental, um carro elétrico, eu faço com que aquele que compra um carro de quase R$ 1 milhão não pague um imposto que aquele que comprar um carro popular de R$ 50 mil pagará. Veja que, de novo, eu posso ter a justificativa da finalidade, mas eu preciso ver se, do ponto de vista da distribuição da carga tributária, isso é justificado ou não. Porque eu tenho uma clara violação da igualdade. Tá? Eu posso ver outras questões, por exemplo, simplificação, né? Então, que de alguma forma a simplificação também viola a igualdade, também viola esse dever de repartição da carga tributária de acordo com a capacidade contributiva. Tá? A gente pode pegar uma parte, Nereida, da Constituição que a gente não lê muito, lá no ADCT, lá no final do ADCT, e a gente vai ver que lá tem o artigo 113, e o que nos demanda o artigo 113 do ADCT? Eu vou ler aqui. A proposição legislativa que crie ou altere despesa obrigatória ou renúncia de receita deverá ser acompanhado da estimativa de seu impacto orçamentário e financeiro. Não sou eu que estou dizendo, é a Constituição que está dizendo. Havendo renúncia de receita, eu tenho que ter uma estimativa. Ah, mas isso não é nada novo, é verdade, né? Eu tenho lá o artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal que já previa isso. Então, vejam que interessante. A gente precisa aqui, talvez, pensar que todas essas finalidades, né, mencionadas, por exemplo, pela excelente fala da Marina, elas precisam agora de uma justificativa mais forte. Por qual razão? Porque se o atingimento dessa finalidade implicar algum tipo de renúncia de receita, bom, eu vou ter que ter uma estimativa de impacto. E essa estimativa de impacto vai, obviamente, alterar a repartição da carga. E aí eu preciso saber se isso, de alguma maneira, é justificado ou é permitido, né, pela violação, ou pelo menos pela não observância direta da capacidade contributiva. Tá? Então, vejo que a gente já começa a ter alguns problemas aqui quando a gente olha sob a perspectiva da repartição da carga tributária. Tá?
A gente pode falar em desenvolvimento ainda, muito bem, mas a gente precisa saber se esse desenvolvimento pode ser feito às custas, professor Caio, da igualdade, né? Então, eleger campeões nacionais e criar benefícios e incentivos fiscais às custas daqueles que não foram eleitos, talvez seja algo que a gente precise de uma justificativa, de uma fundamentação muito forte para ser aceito, tendo em vista a igualdade tributária. De novo, eu vou deixar muito claro, eu não estou negando aqui o papel absolutamente relevante das isenções dos benefícios para atingir determinadas finalidades. O que eu estou dizendo é que a repartição da carga tributária implica, de alguma maneira, um dever de justificação extremamente relevante e que precisa ser controlado. Se nós olharmos a Lei de Responsabilidade Fiscal, no seu artigo 14, inciso 2º, lá está previsto que é necessário medidas de compensação para a redução da receita gerada pelos benefícios. Como isso é feito hoje em dia, Caio? Haverá aumento na arrecadação, porque esse benefício vai gerar mais arrecadação, porque gera mais empregos e movimentação. Bom, isso não é uma medida de compensação válida. Por quê? Porque eu vou ter certamente uma redução na receita e eu vou ter só um aumento potencial. Então, aqui, a troca certa pela potência, no meu sentido, não é algo que a legislação autoriza. Certo? Então, a gente vai precisar pensar, de alguma maneira, como a gente vai conviver com uma repartição da carga que seja igualitária, que respeite a capacidade contributiva, que promova a justiça fiscal, que para alguns autores, e me parece de maneira correta, é algo muito semelhante a respeito à capacidade contributiva, e que ainda assim possa promover o desenvolvimento, ainda assim possa promover finalidades constitucionais relevantes. Eu tenho algumas sugestões, se os colegas me permitirem, e aqui, né, a gente tem, sempre que a gente tenta, de alguma forma, resolver um problema, o risco, Caio, é de a gente falar alguma bobagem ou, de alguma forma, essas soluções não estarem de acordo. Tá? Mas, enfim, eu me disponho a correr esse risco e a gente pode, né, a partir dessas sugestões, pensar se isso é válido ou não, ou se o nosso sistema está bem assim, ainda que a gente consiga enxergar aqui e acolá algumas violações à igualdade. Então, como é que a gente pode começar a pensar? Veja, primeira coisa, a gente precisa pensar numa forma de reduzir isenções ou tratamentos preferenciais que existem no direito tributário. A gente vai ter que fazer um controle aqui e verificar se as justificativas oferecidas são efetivamente suficientes para a concessão daquela isenção. Então, menciono aqui, por exemplo, uma discussão que houve em Porto Alegre sobre isenção de IPTU para os 2 maiores estádios de futebol que havia aqui. Tá? Vejam, os municípios, todos nós sabemos, estão, né, desesperados por mais recursos, mas houve uma pressão política para a concessão de um benefício fiscal. Pergunto, há uma justificativa para a concessão de uma isenção para clubes de futebol que, sabemos todos, arrecadam muito bem? Tá? Há uma justificativa para isso ser feito apenas para o futebol? Isso em ano de Copa não é muito simpático, mas vá lá, né? Fala aqui um sujeito que não é muito fã de futebol, né? A gente poderia pensar aqui, cara, em outros esportes também tendo uma isenção de IPTU, talvez. A ginástica olímpica, agora que o Brasil se sagrou campeão mundial, com a maravilhosa Rebeca Nanda. Quem sabe a gente começa a pensar nisso também, ou só o futebol que vai ter essa benesse? Ah, então, talvez a gente precise começar a pensar num sistema ou numa forma de redução das isenções, ainda que a finalidade esportiva, cultural do futebol seja absolutamente relevante, a gente precisa, sempre que isso for feito, olhar também para a igualdade, para a capacidade contributiva. Tá? A segunda aqui vai exatamente naquilo que mencionava a professora Marina, a gente precisa de um controle forte dessas finalidades. Tá?
Então, seja ela no plano legislativo ou pré-legislativo, com as propostas, né? Seja no plano posterior à legislação, para verificação se a finalidade pretendida é realmente relevante. E não basta aqui, professora Marina, simplesmente mencionar o meio ambiente. Eu quero proteger o meio ambiente. Não, todos nós queremos, né? O professor Humberto Ávila sempre nos ensina sobre aquelas generalidades cintilantes, né? Que são aquelas palavras que ninguém é contra. Ninguém é contra o meio ambiente aqui. A grande questão é saber, eu vou deixar que uma mineradora pague menos imposto, né? Simplesmente porque ela está, de alguma forma, protegendo o meio ambiente? Essa violação da igualdade é justificada ou não, professora Marina? Veja, não estou negando a importância do instrumento tributário, né? Aqui fala um sujeito que escreveu um livro, um artigo chamado Instrumentalização do Direito Tributário, defendendo exatamente que o direito tributário seja um instrumento, né? Tá? Mas, veja, o tributo também não é panaceia para todos os males sociais, né? Vamos criar um incentivo fiscal ambiental, logo o meio ambiente está sendo protegido. Não, não é assim, né? Tá? Eu vou precisar, de alguma maneira, também uma limitação temporal no controle dessas finalidades. Quanto tempo até atingir essa finalidade? Porque vejo que a proteção do meio ambiente é uma finalidade que nunca se alcança. Por quê? Porque eu sempre vou ter que proteger o meio ambiente. Nesse sentido, ela é um benefício fiscal eterno, se a gente for pensar assim. Benefícios fiscais eternos são efetivamente necessários? Eu não consigo, talvez, precificar esse tributo, né? E não precisar aceitar essa pequena violação à igualdade, né? Eu vou precisar fazer um controle orçamentário também. De novo, será que eu fazer subvenções não é mais adequado do que isenções? Porque a subvenção, ela é absolutamente calculável. Quanto eu gastarei na subvenção? Ainda que depois, né, Caio e Nereida, os tributaristas ainda criem algumas teses, né, para exclusão das subvenções do imposto de renda da pessoa jurídica, da CL, mas tudo bem. A grande questão é, a gente talvez não devesse trocar as isenções por subvenções diretas, que a gente consegue saber, aquela empresa recebeu 433 milhões de subvenção, e não que ela deixou de pagar algo em torno de, bom, a gente não sabe diretamente quanto ela deixou de pagar. Uma outra questão muito relevante é que talvez os benefícios devam incidir apenas e exclusivamente sobre tributos próprios. E aqui lembro a isenção concedida de IPI sobre linha branca e automóveis, que efetivamente quebrou muitos estados, né? Ou reduziu drasticamente as transferências aos estados, né? Já há alguns anos aqui no Brasil. Né? Então, veja que interessante esse caso. Houve uma redução na alíquota dos automóveis e um aumento da CID combustíveis. Então, a União compensou a sua arrecadação. O que houve foi uma redução drástica nos repasses que eram devidos aos estados a título de IPI. Vejam que isso, efetivamente, quando a gente fala de repartição da carga, no sistema idealizado pelo Constituinte, é um problema, porque a União consegue fazer a compensação na sua arrecadação e prejudica os estados. Então, me parece que isenções e benefícios devem ser concedidos única e exclusivamente naqueles tributos que não impactam outros entes federativos. Eu devo repensar também esses efeitos regressivos das isenções que eu mencionei antes. Tá? Então, quando eu tiver capacidade contributiva, como é que eu vou fazer o cálculo efetivamente dessas isenções? Repito, isenções são relevantes e atingem finalidades relevantes. Eu preciso, no entanto, fazer com que o seu cálculo ou que eu estruture as isenções de forma que elas próprias não tenham um impacto regressivo. Que pessoas que dirigem carros de R$ 1 milhão não paguem IPVA. Né? Tá? Então, de novo, tudo isso significa que eu não possa não possa conceder benefícios ou isenções de forma alguma.
significa apenas que eu vou precisar fazer um controle disso para ver se eu não tenho uma violação grave demais à igualdade. A gente pode sim aceitar pequenas violações à igualdade para atingir finalidades relevantes. O que a gente não pode admitir é que a gente acabe com a igualdade com vistas a uma proteção qualquer ao meio ambiente. Tá? Aqui, talvez, esse controle forte da finalidade, olhando para a igualdade, seja extremamente relevante, né? A professora Elide falou, né, que o OCDE, todos devem contribuir para o bem comum, de fato, né? Há uma pesquisa muito interessante feita por uma autora americana chamada Vanessa Williamson, no livro chamado Read My Lips, Why Americans Are Proud to Pay Taxes, porque os americanos são orgulhosos de pagar os seus impostos. Tá? E o que ela chega à conclusão na sua pesquisa? Que quando eles verificam que há uma igualdade na repartição da carga tributária, não há aquela reclamação tão grande de pagar os seus tributos. Que isso começa quando se verifica que há muitos benefícios indevidos, que aqueles que detêm capacidade contributiva efetivamente não contribuem da forma que deveriam contribuir. E aqui a gente pode pensar da mesma forma, né? O professor Ives Gandra vai falar de norma de rejeição social, talvez essa rejeição seja bastante diminuída quando nós vislumbrarmos que todos aqueles que detêm capacidade contributiva pagam de acordo com o que determina a legislação, e sendo que a legislação é bem estruturada para que não haja nenhum tipo de regressividade ou benefício indevido. Muito bem. E aqui, como eu comecei falando, né, de um autor lá do século XIX, eu vou terminar falando da Constituição brasileira, que tinha, então, a melhor previsão sobre capacidade contributiva, que era a nossa Constituição Imperial. Por favor, não me tenham por monarquista, tá? Mas era uma Constituição, sou um republicano até, né, debaixo d'água, mas importante aqui a gente tenha efetivamente uma ideia de que nós já tivemos uma previsão bastante singela, mas muito significativa no que se refere à repartição da carga tributária. Está lá no artigo 179, que, vejam vocês, era o dispositivo que tratava dos direitos fundamentais e dos direitos individuais na Constituição de 1824, no seu inciso 15, que vai dizer exatamente o seguinte: ninguém será isento de contribuir para as despesas do Estado em proporção aos seus haveres. Era isso. A Constituição Imperial tinha uma excelente previsão de capacidade contributiva. Ninguém será isento de contribuir para as despesas do Estado de acordo com os seus haveres. É exatamente isso que a gente precisa no Brasil republicano da Constituição de 1988. Pela atenção de todos, eu agradeço e fico à disposição, agradecendo novamente o convite. Muito obrigado. Professor Pedro, também é sempre maravilhoso ouvir as suas ponderações, sempre são palestras que nos fazem refletir bastante, né? E esse tema sobre repartição da carga tributária